Shalom, shalom, lekulam. Vamos analisar o Salmo 120. O Salmo 120 nós vamos ver mais adiante, gematria, mas eu já vou aqui trazendo aqui alguma coisa concernente a isso, porque o capítulo ele começa com letras bem mais destacáveis no texto, bem maiores que as demais, certo? Então, é preciso saber o valor numérico da letra para se saber o perek. Perek quer dizer capítulo em hebraico, certo? Então, temos aqui o peref kuf raf, quer dizer perek 120, porque raf tem valor numérico 20 e kuf tem valor numérico 100. Aí você diz, mas eu preciso saber? Precisa, porque como é que você vai saber onde é que está o capítulo e o versículo depois que você tiver aprendido a ler? E já tiver traduzindo, tiver um bom vocábulo, enfim. Porque é preciso ter um bom vocabulário. O que é vocabulário? Por exemplo, shir. Você tem que saber o que é shir. Não só ler, dizer shir, mas você tem que dizer que shir é uma forma de canto masculino. Você tem que dizer que shirá é a forma feminina de cantar, ou seja, o seu gênero, vamos dizer, musical, já que a gente está falando de música. Sim, o Salmo é música. E a Torá escrita é música também. A Torá aí, lida na sinagoga, ela é cantada. A forma de cantar é chamada cantinela. Aí agora aqui durante o texto você está vendo a ocorrência de uns sinais que eu não mostrei, olha só. Tá vendo? Ó, uns tracinhos que eu acabei não mostrando. Olha para cá. E eles, olha, tem bastante ocorrência no texto. Aí você olha para o texto e diz: Meu Deus, eu não vou aprender hebraico. Você vai aprender sim. Não se preocupe que esses sinais que eu não acabei mostrando, certo? Esses sinais, eles significa que eles fazem parte, certo, da cantinela. O que é a cantinela? Numa sinagoga tem o cantor, ele é chamado Razan, ou Tzibur Sheliach, ou Sheliach Tzibur. Sheliach Tzibur, responsável pela reza, ou Razan. Então, ele conhece esses sinais para quando ele for cantar, ele saber quando dá a entonação de elevação no canto, certo? Olha, para saber quando ele deve se contrair e contrair a voz, enfim, vocês veem isso muito, certo? Vocês observem no um cantor, certo? Um Razam ou um Sheliach Tzbu na sinagoga, vocês vão perceber o que eu estou falando. Todos ficam sentados com seu sidurim e o Sheliach Tzibur, ele eleva a todos com o cântico. E ele é um profundo conhecedor desses sinais, certo? Para aumentar, diminuir, entendeu? Enfim, as entonações musicais que ocorrem no texto do Sefer Torá e bem como também no Terrilim. Ambos são cantados, certo? Então, vamos aqui, continuar nosso estudo. Aqui temos o capítulo 120 e aqui vemos uma Aleph que tem valor numérico 1. Então, você veja que o Parsuk é versículo. O versículo ele vem com a letra menor do que todas aqui. Já o Perek, o capítulo, ele vem com a letra maior do que até as próprias letras do texto. Certo? Então, essa é uma forma de distinguir. Então vamos ler. Shir, ok. Shir, nós vemos aqui, olha, esse aqui é um iode, ele é defectivo, ele não é pronunciado, certo? O que dá a pronúncia dele é o hirik. Então já vemos o pontinho está à direita, então o som dessa letra é SH, porque ela é shin e não sin. Sin seria no caso do sinal estar em ocorrência no lado superior à esquerda da letra. Esse não tem ponto, mas ele não é como esse. Esse não tem ponto, mas esse tem que botar o R no final. Shir. Entendeu? SHI e um R. Shir.
Hamalot. Então, ha, ma. A R não é R aqui é, embora soe R de house, né? Mas a gente coloca um H. Tanto diz você dizer shir, a, não dizer o ha, dizer só a vocalização. Shir, a, ma, a, lot. Sim, porque você fala dois As. Temos a Ain e sabemos que ela é muda, mas ela não está sem sinal. Ela está com um hataf, kamatz, que soa A. Logo dizemos ha, ma, a, dois As, um atrás do outro. Ha, ma, a, lot, porque aqui é um rolam, a lamed vale L, a tet vale T, então dizemos ha, ma, a, lot. El Hashem. Quando tem esse tracinho, a gente diz como se fosse uma palavra só. El Hashem. Batisarata. Batisarata, ou seja, tem beit, é uma beit porque tem um dagesh no centro da letra. E temos aqui um patar, certo? Soar, então dizemos ba. Temos o tzadik que é TS ou TZ, então com um kamatz que é soar, então dizemos batissá. O reshi soa R, batissará. O tav soa T. Aqui também continua três ocorrências de letra ou de vogal A, porque o kamatz ele tem a vocalização A, então dizemos batissarata. Esse rei, ele não pronuncia, ele é defectivo, certo? Temos aqui li, o iod é defectivo, você acaba pronunciando o hirik. Esse é um sinal de cantinela no lado, você não se preocupa, você não vai cantar, você só vai ler. Então, li. Vemos aqui a ocorrência de mais alguns sinais de cantinela, não se preocupe. Então, vamos ler só o que foi apresentado, os diacríticos. Karati, ou seja, tem duas ocorrências aqui de letras defectivas impronunciáveis. Karati. Você não fala nem essa, você fala as que estão com ponto. Karati. No Kuf, não falei aqui que é a letra K, de Kátia, ok? Areshi é R. E o Tav, que é a última letra do Aleph Beit, é a letra T. Então, dizemos Karati. Essas duas são defectivas. Vai, ou seja, o iod, quando está pontuado, certo? Ele soa I. Vai, mas ele está pontuado embaixo também. Então, ele acaba dizendo I e A. Ia. Vai, ia. A, porque a Ain está pontuada com Hataf Patar. Certo? Então, dizemos vai e a. Ele também pronuncia, obrigatório. Está pontuado. Vai e a, ne, ni. Esse é defectivo. Porque nune não representa N de não no nosso alfabeto, como grafia como representação gráfica, a letra N corresponde à letra nun. Temos duas ocorrências da letra nun. Então, vai a, como disse aqui, I, iod I, vai e o patar abaixo dele, da iod, vai a, as, vai a, ne, ni, vai a, ne, ni. Versículo 2, ó, aqui, ó. Perek é aqui. Perek, aqui, 2, pasuk, certo? Hashem, nós dizemos Hashem, nós não pronunciamos esses vocais, essas vocalizações, é proibido pronunciar isso aqui, certo? É proibido pronunciar essas vocalizações, não pronuncie. É impronunciável, tem uma proibição na Torá, nos 10 mandamentos de Akadosh Baruch Hu, de pronunciar o nome do Hashem em vão. Então, nesse caso, a gente não pronuncia o nome do Hashem, não diz essas vocalizações, diz Hashem, diz Adonai, diz Akadosh Baruch Hu, enfim. Hatsi lá, ou seja, é o H, né? Mais a, ha, de house, TS, mais o hirik, que é I, Hatsi, a lamed, correspondendo a L, mais o kamatz,
Então, que sabemos que o Kamatsu, nesse caso A, vamos usar A. Essa rei final é defectiva. Essa rei final, ela é defectiva, ela não pronuncia. Então, nós lemos Ra, Tsi, esse O é defectivo, porque está pontuado aqui. Hatsi, La. Hatsi, La. Lamed não é L, mas LA. O Kamatsu no Suá, aqui não é TS, o TZ, o Hirik não é I. Então, Tsi, aqui HA, Ra, de House. Tsi, LA, Tsila. Temos aqui a Nafishi. Por que dizemos Nafishi? Porque aqui não, aqui é uma letra fei, quando ela está com um pontinho, ela é P e soa P, mas ela não está com pontinho, ela está sem um pontinho. Então, esse diacrítico é chamado Sheva. Esse Sheva em todas as ocorrências, na maioria esmagadoras, vamos dizer assim, delas, quando ocorre no meio, certo? Das palavras, no meio. Ela acaba sendo defectivo se não tiver o pontinho. Dizemos naf e não nafé. E não nafé, porque aqui vai soar é. Não dizemos nafé, dizemos nafshi. E aqui é defectivo. Nafshi sim, porque temos um pontinho na parte superior da letra shin, na sua parte direita, e abaixo dela o hirik que soa i. Então, NA, sabendo que o patar soa a, e a nun N, NA, aqui não se pronuncia quando não tem pontuaçãozinha da gueixe no meio, certo? Dizemos nafishi, ou seja, esse sinal torna-se defectivo e esse UD, já foi explicado também, se torna defectivo. Temos aqui se, ou seja, nesse caso, a gente pronuncia. Veja que é diferente daqui, certo? É diferente daqui. Aqui a gente não pronuncia. Aqui a gente pronuncia porque tem uma dagueche na shin, muito embora ela tenha uma shevá, que como eu falei que na maioria dos casos não se pronuncia, mas se não houver uma ocorrência de geminação, ou seja, dagueche, ok? Então, veja que a diferença aqui é que esse aqui é shin, porque o pontinho está na parte superior, na lateral esquerda, ou na lateral direita, nesse caso, é shin, SH. Quando ele se desloca para a direita, ele é S, e não SH, só S. Então, dizemos mise, mispa, certo? Mispa. Sim, mispa, por quê? Porque termina com a tav é T, certo? Certo? Misfat, na verdade. Misfat. Não mispa. Misfat. Porque não está pontuado. É feio. Misafat. Misefat. Ok? Misefat. Por que pronuncia nesse caso? Misefat. Não tem um pontinho, é um F, equivale a um F. Essa é a última letra, que vale a uma letra T. Certo? Tem um pontinho à esquerda da letra, ela não é shin. Shin, se tivesse com um pontinho à direita, tá? À esquerda é S. O seu nome é sim e não shin. Certo? Vamos aqui. Sheker. Então, a ocorrência do pontinho à direita da letra é shin, SH. She, porque aqui o segol é um E cheio com acento circunflexo. Sheker. Também mesma coisa, outra ocorrência de outro segol, também cheio, claro, essa é SH, aqui é um K de Kátia e aqui é um R, então vai ficar sheker, sheker, sheker. Milachon, ou seja, temos aqui esse sinal, já expliquei de cantinela, não se preocupe, certo? Nós não vamos cantar, nós queremos ler. Então vamos lá, milachon, ou seja, MI, Shirik vale MI, Lamed vale L, mais Kamatsu que vale A, Mi, Lá. Agora temos a ocorrência do pontinho à direita, que é Shin, certo? Ele não está pontuado embaixo, mas ele tem ao seu lado um colega chamado Rolam, que vale O, então dizemos Shó. Mi, Lá, Shó, mas termina com Nun, que é N, um Nun sufite, um Nun final. E vocês vão ver que o Nun sufite
ele passa um pouco da linha imaginária. O hebraico não tem linha, certo? Repare que não tem linha como no caderno a gente escreve. Ele não tem linha, certo? A linha aqui é imaginária. Então veja que elas têm uma base, certo? Uma linha imaginária. E a nuna, ela ultrapassa a linha imaginária. Então você já começa, e ela vem na forma, sempre, geralmente no final das palavras. Dizemos re, mi, i, ya. Ou seja, aqui, por que diz i também aqui? Olha, por que diz i? Por que diz i aqui também? Porque está pontuado em cima e embaixo. Aí você diz, eu começo por baixo, de baixo para cima ou de cima para baixo? Se ele tiver pontuado de cima para baixo, você lê assim, re, mi. Quando você disser o mi, você sobe para cá, para descer. Ó, você sobe, você lê re, mi, você diz primeiro o i, e depois você diz o a. Re, mi, i, a. Certo? O re aqui é estético também, certo? Ele não pronuncia, ok? Vamos aqui, ó. Pasuk Gimel, ou seja, o valor numérico do Gimel é 3, ok? Dizemos ma. Por que não fala essa palavra? Porque essa palavra não, essa letra, como nos demais casos, como aqui mesmo, abordei aqui ainda há pouco, como falei aqui, ela é impronunciável. Ó, ela é impronunciável. Você diz só MA. Ah, mas se ela tivesse um pontinho, aí você teria que dizer, entendeu? Mas não está pontuada. Então vamos lá. E tem. Aí você tem que dizer o seguinte, mas e agora? Que aqui tem 2 pontinhos. Então você faz o seguinte, são 2 i. Primeiro você bota, para não ficar 2 i em seguida, você bota um y, que é i, e depois você bota i. I. Aí você vem um t, certo? E uma letra E, um cere, e ten. E ten. 2 i, e ten. Certo? Bom, enfim, vamos lá. Lecha. Olha que aqui soa, que é um raf final. Ele passa da linha imaginária também, ó. Como o anon que eu expliquei. Ó, ele passa. Então, ele é CH. Quando ele tem um kamatz, e vocês vão ver que ele fica na parte superior e não na parte de baixo, já perto do seu teto, quase colando no teto da letra. Quando ele vem, você diz Ra. Le, Ra. Certo? Nesse caso, é a mesma letra. Essa letra é a mesma que essa. Só que ela vocaliza aqui com um Shevá. Próximo também ao teto dela. Nesse caso, você diz Ra. Nesse caso, você diz só CH. Mesher. Mesher. Você diz CH. Sher. Mesher. Aqui você tem que dizer Lecha. Então é a diferença. Preste atenção. Ra e Sher. Entendeu? Você só faz o gutural. Sher. Aqui você tem que dizer A. Lecha. Então tem que prestar atenção nisso aqui, ok? Mais um detalhe. Já lá, um Ma e Iosif. Opa! Ma e Iosif. Aqui tem um pontinho sobre. Então, pontinho sobre é O. Certo? Pontinho sobre é O. Mais abaixo é I. E, nesse caso, você não lê de baixo para cima. Olha a diferença, tá vendo? Iosif. Viu? Diferente daqui, que você leu primeiro e ten. E ten. Né? Não é esse caso aqui, certo? É esse aqui, ó. Re, mi, a. Diferente daqui que você leu. Re, mi, aí você leu primeiro a parte de cima para ler o kamatz embaixo, não foi? Re, mi, i, ya, não foi? Você veja, re, mi, aí você leu o topo da letra, porque ela está pontuada. Re, mi, i,
mas ela está pontuada embaixo, você leu depois embaixo. Primeiro você leu em cima, depois você leu embaixo. Aqui em Yosif é o contrário. Se dá o contrário. O ma, quando tem um tracinho, você diz uma palavra só, mas nós estamos estudando, vamos fazer isso aqui agora, certo? Então, aqui você diz I-O, I de baixo para cima. Lá foi de cima para baixo. Agora, I-O, porque o pontinho sobre não é O, I-O, Sif. Esse é defectivo. Mais um detalhe. Lar, como eu expliquei, não é lechá. Lechá, se fosse vocalizado com kamatz, mas não está vocalizado com kamatz. Aqui está vocalizado com um sheva. Então dizemos lech, lach, que digo que não é aqui é um sinal kamatz, que som a lach, ok? Lachon, ou seja, L com o kamatz que é a lá. O ponto está à direita é SH. Um rolam que é O, SH com O, Sho. Lá, Sho, mas tem um N, um Nun, que equivale a N, então dizemos Lachon. Re, Mi, Ia. Re, né? Re, Mi, I, porque ele está com um pontinho que dá som a ele de I, ele não é defectivo, porque tem um pontinho, então Re, Mi, você pode botar um I só nesse caso, mas tem gente que bota dois, enfim, bom, mas essa é uma questão, eu mesmo só coloco um, Re, Mi, I, Ya, ok? Temos o verso 4, certo? Ou seja, o Pasuk Dalet, e temos aqui uma Hirik, um sinal Hirik abaixo do Het. Um Tzadik com Tsere, certo? Dissemos Hitse, porque ele é CH, Ri, gutural, Ri com o sinal Hirik, que é I, e Tse, porque aqui é esse sinal, é o Tsere Soaé, e então dizemos Hitse, aqui é o defectivo, ok? Gibor. Então, G com Hirik, Gi. Está pontuado com um da Gesha, Beit. Então, com Rolam, que é O, termina com R aqui, que é Resh, dizemos Gibor. Shenunim. Shenunim, porque esse é defectivo e o é defectivo, a Nun aqui está pontuado com Hirik, esse outro sinal é de cantinela, não se preocupe. Dizemos She, porque o pontinho está à direita da letra, então ela é SH com um Sheva, que é She, um Nun, que é a letra N, com o Shuruk, que é U. Dizemos She, mais um N, né? E um N e U, Shenu, mais um N e o Hirik, que é I, Shenunim. Termina com Mem final, que vai falar de plural, certo? No caso, quando termina com Im, mas nesse caso dizemos Shenunim, e não dizemos que seja uma forma final nesse caso, mas vamos nos ater à leitura por enquanto. Essas questões de sufixação, prefixação, radical, nós veremos em gramática. Então vamos nos preocupar com isso, vamos nos preocupar com esses detalhes aqui. Esses pequenos detalhes são fundamentais. Então, vamos aqui à palavra im, ou seja, a Ain ela é muda, mas quando ela está com I, ela diz im. Essa é uma letra M, então termina com um I e um M, im. Gimel com um patar, G, SSH, mais um Hataf, Kamatz. Dizemos que o Hataf, Kamatz é som A também. E o Tsere é som E. E essa Lamed equivale a L no nosso alfabeto ABC. E aqui CH. E aqui uma letra G. Então, G com A, sabemos que o patar soa, G. Com mais um A, Garrale. Garra, olha, CH, garra, gutural, garra. Um L com E, le, garrale. Vamos ver aqui
Eu terminei aqui, garralê, vamos aqui. Are, que, olha só, embora na maioria dos casos esse aqui seja defectivo, mas isso vai ocorrer com muito mais frequência se as letras não tiverem geminadas, pontuadas com daguesh, o que lhes dá a obrigação de dizer este sinal. Se não tiver, é defectivo, na maioria dos casos. E no início, quase sempre se pronuncia. Então dizemos re, um tav, que é a última letra que tem valor T. O nome da letra, como começa, já diz tav, mem final, me aqui. Essa é defectiva. R, resh, R, mas a tav, que é a última letra T, um M, né? Um hirik, abaixo dessa M, abaixo da tav, temos o kamatz e abaixo da resh temos o sheva. Então sabemos que é, sabemos que aqui é A, sabemos que aqui é I, então sabemos os correspondentes consonantais no nosso ABC, dizemos ere, ta, mim, eretamim. O, I e A. Essa não pronuncia nem essa, olha só, tá vendo? Você vê um nome grande e você não vou saber. Como é que eu vou dizer aqui? Então, esse aqui não está pontuado, esse aqui você já sabe, não vou falar. Não está pontuado. É defectivo. Na questão sonora, gente. Viu? Não na escrita. Na escrita é obrigatório. Não se pode fazer defecção aqui. Certo? Dizemos que é defectivo, sim. Né? Mas em questão de pronúncia. Então, dizemos essa está pontuada, ela é O, porque é um rolan, vale O. O iud que equivale I, certo? Quando ele está pontuado, ele se diz oia. Li, lamed mais I, li. Ki, que é quando tem um pontinho, nós dizemos que ele não é raf, é kaf. Tem um equivalente no nosso alfabeto, a letra K de Kátia, assim como kuf também tem. Dizemos ki. Quando tem um tracinho, diz que imediatamente você, quando está lendo, você já junta como uma palavra só. Que garti, ou seja, é um caso de defecção aqui. Ó. Se tivesse o daguesh, um pontinho aqui, a gente teria a obrigação de dizer. Não tem, a gente diz gar. Gar, não diz gare, não diz gare. Não tem pontinho, não diz gare, diz gar. Garti. Garti, esse é defectivo também. Garti sim, por quê? Porque aqui uma tave. E aqui é uma letra T, tem equivalência a uma letra T no nosso alfabeto, aqui um hirik, tem a equivalência a letra I, então dizemos garti. Mesher, olha lá, termina, é diferente, se fosse assim seria ha, leha. Aqui não tem, dizemos mesher, termina com CH gutural. Dizemos aqui shim, porque está o pontinho à direita. Então, aqui temos a ocorrência de um diacrítico chamado kamatz, um patar, um sheva e um hirik. Veja que eu sublinhei para mostrar que é defectivo. Por quê? Porque a letra não está pontuada com daguesh no meio, o que tornaria a pronúncia obrigatória. Então, ele é defectivo. Então, como é que a gente fala? A gente fala assim, SH com A, chá. Aqui é CH, Ra, Shahá, mas quando você não vai falar Shahané, você fala Shahan, sem a vocalização. Shahanti, Shahanti. E isso aqui também é defectivo. Vamos lá. Im, já vimos a ocorrência dele, né? Mesma coisa, uma muda com um hirik, que é I, mais o M, im. Já vemos isso aqui, é falado imediatamente como uma palavra, mas não vamos fazer agora, porque nós estamos estudando e não lendo. Vamos lá. A, porque temos um kamatz, temos um rataf kamatz, né? E temos aqui um atsere, ok? Abaixo da lâmina. Esse é defectivo, já sublinhei. Isso aqui é cantinela, não se preocupa. Isso aqui também é cantinela. Eu tenho que saber essas coisinhas aqui do lado, não sei o que. Não. Só o que foi apresentado como sinal diacrítico. Agora, se você futuramente quiser ser um cantor,
Quem sabe, né? O mundo das vozes. Aí você pode estudar. Enfim, mas agora não se atrele a isso. Então temos a Aleph, que é muda, mas ela tem uma vocalização Kamatz, que lhe dá o som de A. Então dizemos A. Temos uma Re, que você pode dizer A ou você pode dizer Rá. Você pode dizer só o valor da vocalização, como você pode dizer Rá, e não vai estar errado. Você pode dizer 2A, Ale, A, Ale ou A, Rale. Esse é defectivo. Bora, vamos em frente. Temos uma Kuf com um Tsere, uma Dalet com um Kamatz, certo? E temos um aresto final. Como é que a gente lê isso aqui? Sabemos que essa corresponde à letra K de Kátia, essa D de dado e essa uma R. Então, esse sinal diacrítico, né, já vimos que é A e esse é E. Então, dizemos que dar, ok? Vamos lá. Rabat, Rabat R, essa que vale a R, Resh, o nome dela já começa com uma R, Resh, então é R. Essa é Beit, começa com B, Beit. Então, e essa é uma Tav, que começa com T, então ela corresponde à letra T. Pelo início do nome da letra, você já sabe, na maioria delas, qual a representação no ABC, no nosso alfabeto. Dizemos RA, mas BA, porque está pontuado no meio, ele não vai ser som Veit, e sim som B. Dizemos Arabat. Aqui, Sharna, ou seja, é defectivo aqui. Ó. Se tivesse pontuado dentro da Raf, nós dizíamos Re. Então, nós não falamos, sabemos que é defectivo. Temos um pontinho à direita da letra Shin. Então, ela é Shin, não é Sim. Sim, se fosse à sua esquerda, o pontinho tivesse à sua esquerda. Temos o Kamatz abaixo dela. Dizemos SH, né? SH com A, Shá. Aqui como é que eu faço? Eu faço a mesma coisa. Eu não digo, eu faço char, faço o gutural, char, na. Esse aqui é defectivo também. Esse rei aqui, ele não é pronunciado, certo? Então dizemos char, na, charnalá. Charnalá. É uma palavra só. Charnalá. Vamos aqui. LA, porque a gente sabe, né? Kamatz. E a Lamed vale L. Aqui não pronuncia, ok? E tem um dagesh, mas não tem a vocalização, certo? Isso aqui, esse pontinho no meio, tem um significado, mas isso é uma outra história. Veremos depois. Bezrat Hashem. Nafesh. Então, Nafesh,